aleluia, Sejam muito bem-vindos, bem-vindas à participação desse nosso culto. Pedimos que Deus possa de fato abençoar a tua vida a partir do momento que nós temos esse encontro, esta reflexão. De modo especial, quem nos traz a palavra da pregação nesse culto é o nosso colega que foi designado para estar conosco nesse próximo ano que está chegando, de 2021. E então nós queremos apresentá-lo a vocês a partir da mídia e em breve vocês vão conhecê-lo pessoalmente. Quero acolher vocês nesse culto também com a palavra bíblica do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 14, onde a palavra diz: pois a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Que toda a terra possa então ser cheia assim do conhecimento do Senhor, da sua palavra, que o Senhor permaneça conosco nesse culto e celebramos esse culto em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém? Convido a um momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai amado, graça nós te damos por mais esse tempo de encontro, por mais esse tempo de meditação da Tua Palavra. Nós assim queremos celebrar esse culto reunidos em Teu santo nome e nós queremos receber de Ti a Palavra que é sustento, que é conforto, que é consolo, que é proteção para a nossa vida. Pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, à nossa mente, que o Senhor possa nos capacitar a vencermos toda forma de mal e vivermos em santidade. Dá assim ao colega Daniel a Tua palavra, palavra que possa nos inspirar, que possa nos tocar. Fique assim conosco nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Convido a um momento de louvor cantando o hino Seu Nome é Maravilhoso. Nos preparando para ouvir a palavra bíblica, cantemos o hino Eu Só Confio no Senhor. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol toda
previsto para a pregação no dia de hoje, que se encontra no livro de Efésios, carta de Paulo, capítulo 6, os versículos 10 a 24, que nos dizem assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais ao nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui as palavras para a pregação de hoje. Quem de nós não gostaria de estar protegido ou de estar protegida o tempo todo? Muitas vezes temos essa insegurança diante da nossa sociedade, muitas vezes passamos pela dificuldade de confiar ou mesmo de saber a respeito das coisas que nos são próprias. Aqui neste texto de Efésios, observamos uma realidade onde o mal é presente, assim como também na nossa sociedade. Observamos que existem sequências ou até mesmo atos que acabam acontecendo e são atribuídos a espíritos malignos, a situações onde a gente não compreende e então coloca a culpa no mal. Esse é um lado da onde a gente conhece e tenta explicar. O outro lado também desta mesma moeda seria o fato de vermos as coisas como ações teatrais, como se isso não existisse. E este texto, mencionado por Paulo aos Efésios, nos traz então essa realidade e nos mostra que o mal é algo que existe, que é presente. E ele nos diz para tomarmos cuidado, e para isso ele utiliza a imagem da armadura. Poderíamos dizer hoje que essa armadura é como o policial que se veste com seu capacete, com um colete, com aquele escudo que o protege, com um sapato, e com isso então a gente vê toda a armadura de Deus. É claro que o que Paulo está falando para o pessoal da época era conhecido como a armadura do soldado romano. E isso então deixava para eles bem claro o que Paulo estava se referindo. Aqui, colocando na situação do mal e a respeito disso, a gente não pode levar para o lado pessoal de uma personificação, onde o diabo é aquele ser com chifres e com um garfo e com um rabo, mas na verdade o mal é o não ser.
É o fato de não atingirmos o propósito que Deus tem preparado para nós. Eu aqui gostaria de usar uma ilustração onde a gente está em um quarto escuro e não temos luz alguma, nenhuma abertura de luz, e nesse fato a gente pode se esbarrar nas coisas que tem no quarto, não enxergamos, e a única coisa que nos pode guiar diante disso é uma luz, porque o próprio Evangelho nos chama para sermos luz, para iluminarmos. E assim então, se nós não somos luz, o que toma conta é a própria escuridão. Assim é o mal, assim é os poderes que estão ao nosso redor, que são invisíveis aos nossos olhos, mas estão aí e fazem parte do nosso mundo. Tendo em vista essa ideia de Paulo, nós temos uma ideia de bondade e de bem colocada por ele. Ele também tem a intenção de que a gente possa aprofundar e melhorar os nossos conhecimentos a respeito da fé cristã e também do próprio Deus que nos conduz diante da nossa caminhada aqui. Uma primeira observação a respeito do texto é seus títulos. Em algumas Bíblias a gente pode encontrar o título A Armadura de Deus, a armadura do cristão, a armadura espiritual. Eu faço referência a esses títulos porque, mesmo eles sendo diferentes, nos trazem a ideia de que estamos em uma batalha. E não somos nós mesmos que fizemos essa proteção contra nós, mas recebemos essa armadura do próprio Deus. Ele é quem nos protege, nos auxilia e nos dá os meios para vencermos essa batalha. Não digo aqui que o bem e o mal estão em uma constante batalha no sentido pessoal, como corpo a corpo, mas digo que nós estamos aqui para combatermos a maldade. Ou seja, para nós não sermos pessoas atingidas pelo ódio, pela raiva, pela desconsideração às outras pessoas, a gente não seja tomado por isso, que a gente não deixe essas ações conduzirem a nossa vida, mas que a gente possa tomar, e aí que vem os frutos do Espírito, termos domínio próprio, sermos auxiliados por Deus, a conduzirmos a nossa vida de acordo com aquilo que Deus tem preparado para nós. E é isso que Paulo está querendo falar aos Efésios. Então, portanto, esta pregação tem realmente o tema, o combate ao mal. Depois de dar diversas orientações, o apóstolo Paulo se volta então para a comunidade como um todo e diz para eles que Cristo é vitorioso sobre todos esses poderes. Ele tem o domínio sobre o mal e agora ele nos diz: eu quero que vocês tomem a armadura de Deus e estejam firmes, preparados para viverem neste mundo. Paulo diz que os cristãos devem ser fortalecidos em Jesus Cristo, ou seja, que toda e qualquer força deve ser pegada, ou melhor, tomada, recebida por nós de Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo afirma que nós precisamos estar vestidos dessa armadura de Deus para enfrentarmos e permanecermos no nosso dia a dia, reconhecendo que o mal existe e também sabendo quais são as nossas atitudes diante disso. Está claro que a luta mencionada pelo texto não é entre seres humanos, entre o ser humano em si, mas entre o ser humano e os poderes que estão ao seu redor. Uma força sobre-humana. E para combater uma força sobre-humana, nós precisamos de um poder sobre-humano. E esse poder sobre-humano vem do próprio Cristo. A partir do versículo 13, o apóstolo Paulo faz uma ilustração para os cristãos
utilizando então essa imagem do soldado que está protegido com a armadura. E essa armadura, colocada por Paulo, como eu havia dito, tem todas as suas características e ele descreve elas então em 2 grupos de 3 partes cada um deles. A primeira parte ele coloca que o cristão deve ser revestido, ou melhor, contornado pelo cinto da verdade, que é como a nossa cinta que é colocada ao nosso entorno, assim também o soldado colocava essa cinta para prender todas as peças da armadura. E ele diz que essa cinta é a verdade. E é muito importante a gente observar essa fala de Paulo, porque é a verdade que deve tomar conta de todo o nosso ser. Deve ser ela que conduz o nosso dia a dia, que conduz as nossas ações, mas lembrando que a verdade não é simplesmente você falar aquilo que pensa ou achar aquilo que está certo e assim colocar para as outras pessoas. A verdade, por mais que ela seja algo correto, dito de uma forma errada, ela não se torna verdade. A verdade é aquilo que deve conduzir a vida do cristão. E assim, então, a verdade precisa ser aquilo que dá argumento, que nos dá a forma para fazermos as coisas. O nosso reformador Martinho Lutero usava a frase de que a verdade precisa atingir o caminho mais curto até a outra pessoa. E esse caminho mais curto é de mim para Deus e então para outra pessoa. Ou seja, ele quer dizer que uma verdade ela deve ser dita com amor, deve ser a verdade que auxilia o outro a crescer e a mim. E com isso, então, Paulo está falando que nós devemos estar fechados, formados a partir da verdade. Terminando esse versículo, ele fala então que o cristão ele deve se vestir do colete, da couraça, do peitoral, daquela parte da armadura que protege o peito, que protege os órgãos principais de vida. E ele nos diz que esse colete, essa couraça, é a justiça, é a retidão. Para o cristão, é muito importante a justiça e a forma com a qual a gente conduz a nossa vida. Nós podemos pensar numa justiça humana, numa justiça de igualdade, mas o que o texto está querendo nos colocar é que essa justiça não é uma coisa provinda dos nossos padrões, é uma justiça provinda dos padrões de Deus. Ele é quem nos dá, a partir da sua palavra, a partir dos seus mandamentos, a partir da própria história e vida de Jesus, a forma com a qual nós devemos orientar o nosso dia a dia. Ou seja, não é somente algo que nós conseguimos pelas nossas próprias forças, mas só podemos ter isso no nosso relacionamento, naquilo que aprendemos do próprio Cristo. E Ele é a única proteção que nós temos contra o mal. Não há outra forma de nos protegermos do mal a não ser por meio de Cristo. Como Pedro nos diz que o diabo é como o leão que ruge ao nosso redor, mas é Cristo quem nos protege, pois a Ele pertencemos. Na sequência desse texto, vemos clara a intenção, no versículo 15, que nós devemos estar calçados com o Evangelho da paz. E por que ele diz aqui calçados? Porque ele está dizendo que essa é a mensagem que nós devemos levar para as outras pessoas. Porque são os pés que nos conduzem para todos os lugares, que nos levam às outras pessoas, e no contexto deles não existia nem carro, não existia nenhuma outra forma de locomoção, era simplesmente andar, caminhar. E para isso eles precisavam estar preparados. E nós também, como cristãos, precisamos estar preparados para dar testemunho da nossa fé, no que nós cremos. E esse é o Evangelho. E dentro desse Evangelho, da palavra Evangelho, está toda a história de amor de Deus por nós,
da morte e da ressurreição de Cristo em nosso favor. E Paulo diz, nós não podemos fazer nada se isso está distante de nós. Se nós não pegarmos e calçarmos os nossos sapatos do Evangelho da Paz, eles não vão fazer efeito nenhum, não tem utilidade nenhuma. Ele aconteceu, está lá, mas se nós não tomarmos isso, não compreendermos isso, ele não tem utilidade para nós. A mesma coisa para nós hoje, se nós não calçarmos os nossos sapatos, eles não vão proteger os nossos pés. Assim também é o Evangelho da Paz. Com isso nós vemos na sequência que é mencionado o escudo. E é a proteção que ia diante do soldado com a intenção de proteger ele sob todo e qualquer ataque que receberia, seja de distante ou seja de um ataque perto. E depois é mencionado até mesmo os dardos inflamados do maligno, ou seja, aquelas ações traiçoeiras. E aqui quero colocar de forma bem prática isso. Quando nós, cristãos, damos trela para a fofoca, quando nós damos trela para aquilo que não pertence, ou a gente mesmo nem sabe se é verdade, mas damos continuidade a essa história, nós estamos sendo pegos por essas ciladas. O cristão deve saber que o que é certo, e assim deve seguir. Por isso que para o soldado o escudo vai sempre ao lado no seu braço, e no momento do perigo ele coloca diante dele esse escudo, então tem total confiança nesse escudo, e esse escudo está totalmente colocado pelo próprio Cristo. Em outras palavras, nós nos colocamos diante de Jesus, protegidos por Ele, e por meio dele vemos o caminho. Não é com os nossos próprios olhos, não é aquilo que nós achamos que é certo, mas é aquilo que o próprio Jesus nos diz que é certo. Para compreendermos esse texto, além dessas características que já foram mencionadas da armadura, Paulo ainda cita mais 2 utensílios, mais 2 peças da armadura que são importantes, que é a espada do Espírito e o capacete da salvação. Até este momento o cristão está como aquele que se veste. Foi lá, pegou então o cinto, colocou ao seu redor, o cinto da verdade, onde nós devemos estar também totalmente revestidos dessa verdade. Depois foi lá, colocou o colete, esse peitoral para proteção. Depois disso, então, pegou o seu escudo e agora está totalmente protegido. E Paulo ainda acrescenta esses 2 outros itens que são muito importantes, mas que não podem ser pegos pelo ser humano. Quem dá esses 2 itens é o próprio escudeiro que o dá ao soldado, pois ele, pelas suas próprias forças, não pode fazer isso, que é o capacete da salvação e a espada do Espírito. Podemos fazer alusão aqui ao fato de que é Deus o provedor da nossa salvação e da palavra que nos orienta e que nos dá sabedoria para vivermos os nossos dias. Então aqui nós vemos que Deus dá isso de presente, é uma dádiva, é graça dele para nós. Mas de novo, se nós não tomarmos isso para nós, não podemos fazer uso. E aí vemos então que o capacete da salvação protege a nossa cabeça, porque é onde sofremos os maiores ataques. É a nossa cabeça que traz as dúvidas, é a nossa cabeça que inventa histórias, é a nossa cabeça que se deixa levar por comentários alheios. Então o capacete quer nos proteger disso e quer também nos orientar, porque nos mostra a direção para Deus. Aqui também está muito importante colocada a espada do Espírito. Essa é a palavra de Deus, diz o nosso texto. Ou seja, o que separa as coisas que estão certas e erradas.
Nós dizemos, poxa, mas não sabemos mais o que é certo, o que é errado. Mas a palavra de Deus sabe. E ela nos orienta. E ela é nos dada e nós como pessoas precisamos fazer uso disso. Nós precisamos constantemente usar a palavra de Deus para escolher, para decidir o que fazer no nosso dia a dia. Então, essa palavra de Deus, ela não é vazia. Pelo contrário, ela nos dá os critérios para podermos decidir. E é por meio do Espírito Santo que a palavra faz sentido na nossa vida. Que nós compreendemos aquilo que Deus tem para nós. Também é o próprio Espírito Santo que interpreta aquilo que nós lemos, aquilo que Cristo fez por nós e torna real na nossa vida. Não é só mais algo que a gente ouviu falar, mas então é algo que a gente começa a praticar. Encaminhando para o final desta pregação, nós fizemos algumas considerações a respeito daquilo que Paulo fala aos Efésios. Ele completa essa ilustração dizendo que, juntamente com toda essa armadura de Deus, nós devemos estar em oração, uma oração constante. Ele não está falando de um momento em que você tem que orar o tempo todo, mas ele está dizendo que nós devemos orar em todos os momentos. A diferença disso é clara, pois nós não precisamos parar a nossa vida e ficar só em oração, mas nós devemos, em todos os nossos momentos, orar a Deus, agradecendo, pedindo, intercedendo pelas outras pessoas e colocando isso diante dele, porque é dele que nós temos toda esta armadura, todas estas ferramentas para combatermos o mal. Pois nós não podemos orar se nós não tivermos um relacionamento com o próprio Deus. Você não tem que conversar com uma pessoa que você não conhece. Você começa falando do tempo, você começa falando de outras coisas, mas até que se haja um conhecimento a respeito da outra pessoa, não há um diálogo firme, constante. Assim é a nossa oração com Deus. Quanto mais nós lermos a palavra dele, quanto mais nós conversarmos, orarmos, mais fácil fica o nosso relacionamento com ele. Resumindo, nós precisamos viver constantemente um relacionamento com o próprio Jesus Cristo. Juntamente com essa ideia da oração, é importante lembrarmos que Paulo não diz para nós tirarmos a armadura de Deus. Ele diz para nós mantermos ela e constantemente estarmos vestidos, revestidos com essa armadura. Então, juntamente com essa armadura, nós temos a oração e juntamos essas duas coisas. E a partir disso, nós podemos deixar claro que o revestimento dessa armadura e da oração são passos muito importantes para nós cristãos no nosso dia a dia, onde nós vemos as dificuldades com a falsidade, com o ódio, com as intrigas, e não devemos fazer parte disso. Pelo contrário, devemos combater essa realidade do mal. Devemos combater toda e qualquer ação que vai contra os princípios de Deus. É assim que nós devemos seguir o nosso dia a dia. Paulo deixa essas palavras para as pessoas de Éfeso e também para nós hoje, porque essa luta continua enquanto nós vivemos. Ela não termina. Finalizando, Paulo tranquiliza os ouvintes e assim também queremos ser tranquilizados por ele, pela palavra de Deus, porque essa luta, essa constante que nós temos, ela é vencida na morte e ressurreição de Cristo. Nós aqui agora, o que fazemos é combater a erva daninha que cresce constantemente. Mas, na eternidade, temos certeza que é Cristo quem fez toda essa obra por nós. E assim, então, o apóstolo Paulo encerra a carta de Efésios com as palavras: paz seja com os irmãos
e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Em resposta a essa palavra bíblica que acabamos de ouvir, onde nós percebemos que Deus nos dá todas as armas que precisamos para vencer nesta vida, nesta luta, que nós possamos cantar ao Senhor o hino Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra, o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta de Senhor. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, e quando penso quanto Deus me ama, que em meu lugar na cruz Jesus sofreu, a gratidão meu coração inflama, pois foi por mim que ele padeceu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Tua palavra veio revelar-me o eterno alvo que devo alcançar. Com tantas bênçãos vens presentear-me eternamente em de te louvar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu. Convido ao momento da oração geral e também a oração do Pai Nosso. Senhor Jesus, graça nós te damos por esse momento de culto, por essa palavra que nós acabamos de ouvir. Nós queremos te louvar, te bendizer, porque de ti nós recebemos amor, recebemos graça, recebemos proteção. E nesta fé nós queremos colocar diante de ti nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo, que estão lutando para poder cuidar da sua saúde física, também outros que estão lutando para vencer as batalhas espirituais, e pedimos que de modo especial tu possas olhar para a terra e derramar das tuas bênçãos, da tua graça, da tua proteção, porque nós estamos passando por um momento difícil de pandemia e precisamos da tua intervenção, do teu auxílio, do teu socorro. Assim cuida, ó Senhor, das pessoas que trabalham na área da saúde, que estão dedicando das suas vidas para cuidar das nossas. Queremos orar também intercedendo pelos familiares do pastor Arno Paganelli. Lembramos da Cris, Senhor, e que luta com relação ao tratamento do câncer, e pedimos que o Senhor possa ser com toda a família, que o Senhor possa os amparar também nesse momento difícil. De modo especial, lembramos do Edelgarto, que está no Peru com o cunhado do Daniel,
que Tu possas permitir um bom diagnóstico, um bom tratamento. Pedimos que Tua mão possa estar sobre ele e intercedemos também pelo Seu milagre na vida dele. Pedimos, ó Pai, que Tu possas acompanhá-lo com a Tua paz, com a Tua proteção, que Tu possas lhe dar esse capacete que só o Senhor possa dar, que o Senhor possa lhe revestir com todas as armas espirituais. Esteja também, ó Deus, com cada membro da família, concede-lhes que eles possam esperar de Ti o Teu amparo, o Teu socorro, a proteção. Nesse tempo em que lembramos o Dia dos Finados, também queremos lembrar de cada família que perdeu seus entes queridos, que chora de saudade, que possam esperar de Ti, na certeza da ressurreição dos mortos, do reencontro contigo. Guarda-nos, Senhor, nesta viva esperança. E como hoje também é dia de eleições, queremos interceder pelos nossos municípios, pedindo que Tu possas guiar esta eleição, guiar também a apuração dos votos e que cada pessoa eleita em seus cargos possa ter a certeza de que estão ali para servir a Ti, para fazer com que nesta terra possa reinar a justiça, a paz, que possam trabalhar no temor e no tremor de Ti. Permita assim, ó Deus, que em nossa terra possa ter a justiça, em especial que possamos lembrar das pessoas mais necessitadas. Assim nós oramos e tudo mais que temos a pedir ou agradecer, ainda o fazemos na oração que Tu nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Gostaria de transmitir alguns avisos, em especial que a nossa Secretaria da Paróquia está funcionando em horário reduzido na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira, sempre no período da tarde, a partir das 13h30 até as 19h30. Então, se você precisar de resolver alguma coisa na Secretaria da nossa paróquia, passe lá no período da tarde para resolver nesses 3 dias. Também aos nossos membros que nos ajudam a manter a obra da evangelização, a missão da igreja, você que tem os seus dízimos, as suas ofertas, queremos convidar que você possa procurar um líder da sua comunidade e fazer o repasse, ou que você possa participar então em um dos cultos presenciais e ali fazer a sua contribuição. Nós já estamos voltando com as nossas atividades presenciais, temos um culto em cada comunidade, então verifique aí na tua liderança qual é o dia que terá o culto na sua comunidade e que você possa participar. Claro que com todos os cuidados que são previstos nos protocolos, então tem as pessoas do grupo de risco que ainda não podem participar e nós continuamos então com as nossas gravações. Quem não pode participar pode acompanhar toda a nossa programação ainda via internet. Nós temos o culto a cada domingo pela manhã, que é gravado, disponibilizado pelo WhatsApp, e também aos domingos à noite, a partir das 19h30, nosso culto ao vivo, que é feito pelo colega, o missionário Samuel. Ele é publicado pela Rádio Luz de Luzerna, pelo canal do Facebook da Comunidade Evangélica de Luzerna e também pelo YouTube. Que você possa participar dessas programações, que você possa compartilhar com seus familiares e amigos. Queremos nos despedir desse culto invocando a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a tua paz.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos nos despedir desse culto, agradecendo ao colega Daniel por nos trazer essa palavra, a Fabiana por ajudar a gravar o louvor. Agradecemos também a você por acompanhar essa nossa programação, que Deus possa continuar te abençoando ricamente. Cantemos assim nessa despedida o hino a sinais de paz e de graça. A sinais de paz e de graça, neste mundo que ainda é de Deus, em meio aos poderes das trevas, manifestam-se as forças dos céus. A terra mover-se no espaço, o sol a brilhar com fulgor, o arco estendido nas nuvens são sinais de que Deus é Senhor. O sinal mais claro e luzente foi erguido por Cristo Jesus, por amor ao mundo perdido, deu a